Capítulo 7. Ver para crer. Riste caiu de joelhos. A exaustão doía por todo o corpo. Suas pernas pareciam juncos ao vento, e ele não tinha forças para se manter em pé. Ele havia ficado inconsciente quando a menor das duas criaturas o atingiu no peito. Quando recobrou a consciência, tudo o que viu foi aquela fera em pé sobre Kalen, com aquele machado monstruoso erguido sobre sua cabeça. Algo simplesmente tomou conta. Ele sentiu um fogo queimando em seu peito, subindo pelos braços, e uma dor lancinante consumiu tudo enquanto o fogo se movia. O que eu fiz? Gotas de suor escorriam por sua testa. Sua camisa estava grudada nas costas. O cheiro de carne carbonizada impregnava o ar, fazendo seu estômago revirar. Ele estendeu as mãos à frente do corpo, virando-as de um lado para o outro, tentando encontrar algo, qualquer coisa. Não havia uma única marca nelas. Nada. Riste. A voz de Kalen era fraca e cansada, mas tirou o riste de sua própria cabeça. Olhando para cima, viu Kalen no chão a poucos metros dele, apoiado nos braços. Suas roupas estavam rasgadas e salpicadas, generosamente cobertas de sangue. Ao lado dele, estavam dois corpos enormes. Um estava encharcado de sangue, com uma ferida aberta no pescoço. O outro era uma massa carbonizada e amassada de carne queimada e fumaça. Com uma ânsia repentina de vômito, ele vomitou no chão. Riste! A voz de Kalen perfurou a névoa em sua mente. Riste estava com dificuldade para se concentrar em qualquer coisa. Estava exausto, como se a energia tivesse sido sugada de seus ossos. Seus pensamentos dançavam em sua cabeça como garotas na praça da cidade, sem lhe dar atenção, sempre fora de alcance. Kalen estava de pé sobre ele, lutando para suportar o peso do próprio corpo. Riste, você está bem? Viu o que aconteceu? Estava em cima de mim, aquele machado. Kalen olhou para o machado, caído no chão ao lado do corpo daquele monstro, sua lâmina perversa em forma de meia-lua, escorregadia com o sangue do pinheiro-lobo. Achei que estava morto. Riste respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Estou bem, suspirou. Dan. O pânico tomou conta do rosto de Kalen. Ele correu para o lado de Dan o mais rápido que suas pernas conseguiram. Caiu de joelhos ao lado dele, mais por exaustão do que por escolha própria, pelo visto. Merda, Dan. Dan. Dan, por favor, fique bem. Riste se levantou, estremecendo ao se levantar. Seu corpo inteiro estava machucado. O ferimento na perna queimava intensamente. Em pânico, ele se esquecera do assunto, o medo ocultara a dor. Agora, quando seu coração se acalmou, a dor voltou com tudo como um deslizamento de terra. Primeiro um urso, depois uma flecha, depois Urax. Ele examinou os corpos das criaturas caídas. Eram quase humanos, não fosse a pele acinzentada e coriácea, os olhos vermelhos e os dentes amarelos e irregulares. Ele voltou a atenção para os amigos. Kalen segurava a nuca de Dan com a mão. Os olhos de Dan estavam fechados. Dan, acorde! Kalen o sacudiu para frente e para trás, gentilmente no início, mas com mais agressividade quando não obteve reação. Por um instante, o estômago de Riste se contraiu. As pálpebras de Dan tremeram. Ugh! Pare de me sacudir. Maldito seja! O que aconteceu? Eu peguei. A voz de Dan estava rouca, como se tivesse acordado de um longo cochilo. Graças aos deuses! Kalen caiu para trás, derrubando a cabeça de Dan. Dan soltou um gemido agudo quando sua cabeça bateu no tronco da árvore. Riste precisava se sentar. Precisava dormir. Sentia que mal conseguia manter os olhos abertos. Maldito seja, Kalen, gemeu Dan, esfregando a nuca. Seus olhos pousaram nos corpos das duas criaturas, demorando-se na maior, cujas costas eram uma massa de pele derretida. O que aconteceu? O medo permeava sua voz. Não sei, disse Kalen. Num minuto ele estava parado sobre mim, com o machado erguido acima da cabeça. Depois, houve uma luz piscante, tão forte que eu mal conseguia enxergar. Então, ele desabou. Morto. Aquele ferimento nas costas. Riste assentiu. Acordei com o Kalen me chamando. Os dois estavam no chão. Uma pontada de medo percorreu sua mente. Teria Kalen visto o que ele fez? O que ele fez? Dan assentiu e expirou ruidosamente. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Os sons da floresta ecoavam ao fundo. Acho que é melhor irmos andando, disse Dan, com uma expressão de aço no rosto. Ele se sentou.
Se vamos levar um desses caras conosco de volta para a clareira, precisamos começar a nos mexer agora para chegar lá antes do pôr do sol amanhã. As palavras de Dan pairaram no ar por um segundo. Trazer um deles conosco. Uma expressão de descrença cruzou o rosto de Kallen. Por que raios nós quereríamos trazer um deles conosco, Dan? Dan deu de ombros. Bem, ninguém vai acreditar se não fizermos isso, e eles precisam saber que estão aqui. E é a nossa chance de passar pela provação e nos tornarmos vitoriosos na caçada. Ninguém vai trazer nada pior do que esses caras. Urax, Kallen. Kallen não disse nada. Sua boca se contraiu numa linha fina. Mas, o que eles estão fazendo aqui? Urax não são vistos perto da clareira há pelo menos 2 anos, desde... Hist viu a expressão no rosto de Kallen e não terminou a frase. Não sei, mas por algum motivo, eles estão aqui, disse Dan. Precisamos trazer um de volta. Bem, talvez só a cabeça. Hist não conseguiu esconder a expressão de surpresa. A cabeça. Bem, imagino que o corpo inteiro seja pesado demais para carregarmos, ou mesmo arrastarmos. Poderíamos colocar a cabeça em uma de nossas bolsas. Faz sentido, na verdade. Dan falou em um tom prático. Era claro que ele já havia decidido que aquela era a melhor opção. Sempre fora assim. Uma vez tomada uma decisão, a mente de Dan Pin era como uma pedra. Dan se levantou sem esperar por uma resposta. Mancou até os 2 cadáveres. A mão segurava o ponto no peito onde Uraco chutara. Hist olhou para Kallen, que permanecerá em silêncio durante toda a discussão. Kallen sempre se retraía quando qualquer coisa relacionada a Ain era mencionada. Urax definitivamente se encaixavam nessa categoria. Você está bem. Hist colocou a palma da mão no ombro de Kallen e abaixou a cabeça para olhá-lo nos olhos. Estou bem. Kallen se livrou da mão de Hist e se levantou, indo até Dan. Hist suspirou, ficando ali sentado por um instante antes de se levantar e se juntar aos outros. Qual? Perguntou Kallen. Ain. Qual cabeça vamos levar? A voz de Kallen era fria, sem emoção. Dan não pareceu notar. Cruzou os braços enquanto ponderava. Bem, estou pensando no menor. Acho que o maior não cabe em nenhuma das nossas malas, e não estou a fim de ficar segurando uma cabeça ensanguentada nos braços durante todo o caminho de volta para a clareira. Certo. Bom, termine logo e vamos andando, então. Kallen não esperou por uma resposta. Simplesmente se afastou e sentou-se em silêncio em um tronco próximo. Dan virou a cabeça para Kallen e depois para Hist, descruzando os braços. Qual é o problema dele? Hist ergueu uma sobrancelha, inquisitiva. Você não vê como isso é uma merda? Sem falar no... Ain. Oh. Bem. Faça isso, disse Hist com a maior clareza possível. Então, virou-se e foi se juntar a Kallen no tronco. Ficaram ali sentados, ouvindo a floresta até ouvirem o baque alto de metal afundando na carne. Kallen estremeceu com o som. Hist sentiu o estômago revirar novamente. Um grunhido foi seguido por outro baque. Alguns momentos depois, Dan estava na frente deles, com sangue escorrendo pelo tecido de sua bolsa. Não pensei muito nisso, disse ele, dando de ombros. Nunca se pensa, disse Hist. Enquanto se aventuravam na floresta, Hist olhou para os corpos dos Urax. O machado, agora encharcado de sangue fresco, jazia ao lado do corpo sem cabeça da criatura menor. A pedra preciosa cravada na lâmina do machado parecia emitir um brilho vermelho enquanto o sol crepuscular desaparecia no horizonte. Seus olhos se arrastaram até o corpo do Urac maior e a ferida aberta de carne queimada em suas costas. O som enervante de pele estalando ainda pairava no ar. Ele olhou para as próprias mãos mais uma vez. O que eu fiz?